mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta, e talvez essa pergunta incomode você. Qual foi a última crise que fez você dobrar os joelhos? Porque, se formos sinceros, muitos de nós só buscam a Deus com intensidade quando tudo parece desmoronar. E quando está tudo bem, nós nos distraímos. Mas quando a dor chega, quando as portas fecham, quando o diagnóstico aparece, quando o relacionamento acaba, é nesse momento que a oração volta. E sabe de uma coisa? Talvez a crise que você tanto quis evitar foi exatamente o caminho que Deus usou para aproximar você dele. Por isso eu digo aqui no título do vídeo, bendita crise que fez você voltar para Deus. Eu sei, ninguém gosta de passar dificuldades, eu também não. Mas existe uma diferença enorme entre uma crise que destrói e uma crise que transforma. Tem gente que perdeu dinheiro, mas encontrou Deus. É o caso do Thiago Brunet, né? Tem gente que perdeu um relacionamento, mas encontrou propósito. Tem gente que perdeu emprego, mas descobriu chamado. A dor em si não é boa, mas Deus é especialista em transformar dor em crescimento. Em Romanos diz que as perturbações produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência fortalece a esperança. Olha que lindo! Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Eu quero compartilhar uma imagem que me fez refletir. Uma mulher espera cerca de 9 meses para gerar um bebê. Já a gestação de um elefante pode durar em torno de 18 a 23 meses. É, na verdade, entre 18 e 22 meses. Você consegue perceber que são tempos diferentes. Não que um tenha mais valor que o outro, mas porque cada criação tem um processo diferente. E isso me fez pensar, nós vivemos comparando o nosso tempo com os das outras pessoas. Fulano já conseguiu rápido, fulano já conquistou e eu continuo esperando. Mas Deus nunca trabalhou em comparação. Ele trabalha no preparo. Existem sementes que brotam em poucos dias. Existem árvores que levam anos para crescer, que justamente por crescerem devagar, criam raízes profundas, capazes de sustentar tempestades fortes. E outras plantas talvez não suportariam. Talvez Deus esteja fortalecendo as suas raízes antes de entregar a você, de confiar a você aquilo que você tanto pede. Vivemos na geração do imediatismo. Queremos tudo para hoje. Queremos respostas hoje, resultados amanhã, milagres para ontem. Mas Deus não trabalha na velocidade da ansiedade. Ele trabalha no tempo da sabedoria. Quantas vezes você já orou dizendo, Deus, faz logo? E Deus respondeu, primeiro eu preciso formar você. Porque imagine receber hoje aquilo que a sua maturidade só conseguirá administrar daqui a um ano. Deus não prepara apenas a bênção. Ele prepara primeiro quem a vai recebê-la. E alguém olhando uma obra. Ela passa todos os dias ali e diz, nunca termina, só vê cimento. Ferro, barulho, poeira. Mas o engenheiro sabe exatamente aonde, em que fase aquela construção está. Primeiro a fundação, depois as colunas, depois as paredes, depois o telhado. Ninguém começa a casa pelo telhado. Com Deus é parecido. Às vezes você só enxerga a poeira do processo. Mas Deus vê a casa pronta. E sabe qual é a casa mais importante? Você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Antes de Deus entregar alguma coisa nas nossas mãos, Ele fortalece primeiro o nosso coração. Só vive o propósito quem suporta o processo. E essa frase mexe muito comigo. Todo mundo quer viver o propósito, mas poucos aceitam o processo. O processo silencioso é quando ninguém aplaude. É quando ninguém entende. É quando até pessoas da sua própria família criticam. E eu sei como é isso. Sempre que nos expomos para falar da palavra, muitas pessoas não entendem, não compreendem. Alguns apoiam, outros criticam, outros, por exemplo, observam em silêncio. Mas se a gente for parar por causa das opiniões, nunca viveremos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nem Jesus foi aprovado por todos. Por que é que nós seríamos?
Esperar, criatura, não significa cruzar os braços. Esperar é continuar obedecendo enquanto Deus trabalha. É continuar plantando enquanto ainda não há colheita. É continuar confiando ainda quando não há respostas. Em Isaías diz: aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não porque tudo muda imediatamente, mas porque Deus fortalece quem permanece. Talvez você esteja cansada de esperar, e eu te entendo. Mas eu quero deixar uma pergunta no seu coração. E se Deus não tiver atrasado a bênção? E se Ele estiver preparando você para sustentá-la? Não despreze o tempo do preparo. Não amaldiçoe a crise. Não abandone o processo, porque o mesmo Deus é fiel para completá-la. Confie, ore, continue caminhando. O tempo de Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando você está pronta para viver aquilo que Ele sempre sonhou para você. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu escolho confiar no processo de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansada de esperar. Talvez essa pessoa esteja apenas olhando para o relógio enquanto Deus está trabalhando nos bastidores. E lembre-se, a espera na mão de Deus nunca é tempo perdido. É tempo de preparação, amadurecimento, transformação. Quando a resposta chegar, você entenderá que cada etapa teve um propósito. Me segue!